Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de língua portuguesa com a turma do 5º ano. Nós daremos continuidade ao nosso livro 4, unidade 7, capítulo 2. Aprendendo mais com quem mais se entende. Páginas 18 a 26. Os itens abordados serão entrevista e hipertexto. As atividades referentes a essa aula são para entender o texto, páginas 21, 22 e 25. Vamos produzir página 23 e ficha de atividades, páginas 11 a 14. Vamos lá dar início ao nosso capítulo 2, unidade 7, página 18. Bom, nesse capítulo a gente vai explorar, vamos continuar conhecendo uns textos que trazem conhecimentos científicos, só que agora a gente vai ver esses conhecimentos através de entrevistas com cientistas. E também vamos falar um pouquinho dos hipertextos, Além disso, a gente irá estudar as funções e composições de homonímias. Nós já falamos sobre homonímias, sobre paronímias, E também vamos falar um pouco sobre abreviaturas. Página 18, conversa vai. O que você sabe de ciclones, terremotos e vulcões? Será que existe alguém que entende mais desses assuntos do que você? Olha só, gente, a gente lê aí vários assuntos na internet. Mas quando a gente lê esses assuntos, que são descritos, por pessoas que são especialistas nessa área. Então, se eu for estudar, por exemplo, sobre alguns fenômenos naturais, eu vou estudar. Mas será que eu vou saber mais do que um estudioso dessa área? Não, porque o estudioso, ele escreveu o texto sobre aquilo e eu só fiz de ler o que ele escreveu. Eu entendi, mas eu não fiz toda aquela pesquisa para saber tanto quanto ele. Então, sempre, gente, tem pessoas estudiosas de todos os assuntos. E esses estudiosos, eles sabem muito mais do que a gente, porque eles estudam especificamente aquilo, estudam nos mínimos detalhes. Não é como a gente que lê o que é um ciclone, o que é um terremoto, o que é um vulcão. Eles pesquisam, eles fazem estudos e aí sim, eles entendem muito mais do que nós. Existem cientistas e pesquisadores do mundo inteiro que estudam e analisam profundamente os fenômenos naturais. Então, gente, eles são considerados especialistas no assunto. Todo assunto, ele tem um especialista. Esses especialistas, eles são estudiosos daquele assunto, eles entendem muito. Isso acontece com fenômenos naturais, com a área da saúde, Então, assim, por exemplo, na área da saúde, a gente tem lá a questão dos cientistas que estudam determinados medicamentos, a eficácia desses medicamentos, então eles são especialistas naquele assunto. Questão de vacinas também. No caso dos fenômenos naturais, também eles são especialistas naquele assunto. Você sabe como são chamados os profissionais que estudam os ciclones, os que estudam os terremotos e aqueles que se interessam por vulcões? Gente, faz uma pesquisa aí, o nome desses profissionais, De cada um desses. Eu não vou falar aqui, mas vocês vão pesquisar para poder saber. E vocês se interessam por vulcões? Por quê? A gente está aí, com a situação de um vulcão que entrou em erupção. Todo mundo está falando desse vulcão. Vocês se interessam por isso ou passaram a se interessar por conta desse assunto? Por quê? Página 19. Entrevista. Bom, gente, entrevistar é uma forma muito eficiente de conhecer a opinião de um especialista ou acessar um pouco do conhecimento desse especialista, A gente vai ler agora uma entrevista, uma reportagem, da revista Ciência Hoje das Crianças, feita por meio de entrevistas com especialistas. Quando crescer, vou ser vulcanólogo. Vulcões podem ser comparados a gigantes temperamentais. Ora estão calmos, ora nervosos. Podem demorar até centenas de anos para acordar, mas de repente explodem. E lá vai lava, poeira, destruindo tudo à volta. Diversos países eventualmente são pegos de surpresa com os movimentos desses cuspidores de fogo. No Brasil, sorte nossa,
não há vulcões ativos, mas há alguns especialistas no assunto, isto é, pesquisadores dedicados ao comportamento dos vulcões, reunindo e analisando o maior número de informações sobre esses gigantes ativos ou inativos. A principal área da vulcanologia estuda características dos vulcões, como o tipo e a quantidade de material expelido, a frequência das erupções, a duração dos ciclos de atividade e os fatores que influenciam em tudo isso. Esclarece Éder Cassola Molina, um geofísico apaixonado por vulcões que trabalha na Universidade de São Paulo. Como não existem vulcões ativos no Brasil, é raro vermos um vulcanólogo por essas bandas. Mas é justo uma brasileira, uma das pessoas que mais entende de vulcões no mundo e de outros mundos também. Rosalie Lopes trabalha no laboratório de propulsão a jato da NASA, na Califórnia, e é especializada em estudar vulcões de outros planetas. Quando pequena, queria ser astronauta e acompanhar Yuri Gagarin na viagem à Lua. Sendo mulher e com 14 graus de miopia, logo vi que não seria possível, conta. Mas não desanimou, decidiu ser astrônoma e trabalhar na NASA. Rosalie já encontrou 71 vulcões ativos em Lu, né? Lua de Júpiter, no caso aqui é Lu, gente, Lua de Júpiter. Yu, não sei se é Yu. Por esse feito, entrou até no livro dos recordes, né? Que nome você colocaria nos vulcões que descobrisse? Saiba que Rosalie resolveu homenagear o Brasil. 2 vulcões de Yu levam nomes de deuses indígenas: Tupã, deus do trovão, e Monã, deus do fogo. E qual o intuito de pesquisar sobre vulcões de outros planetas? A vulcanóloga responde: usamos os processos vulcânicos de outros planetas como laboratórios naturais para entender melhor os processos geológicos aqui na Terra. Já deu para perceber que o vulcanólogo pega emprestados saberes de muitas ciências para estudar os seus vulcões, certo? É geologia, geofísica, química. Por isso, para ser um vulcanólogo, além de ser destemido e curioso, é preciso estudar muito. No Brasil, não há um curso universitário específico para vulcanólogos. O mais indicado é cursar geologia e depois se especializar fazendo um mestrado ou um doutorado. Explica Éder. Se você gosta de estudo, quer desvendar os mistérios da Terra e está disposto a lidar com esses gigantes temperamentais, já pode encher a boca para dizer: quando crescer, vou ser vulcanólogo. Página 21 para entender o texto. Primeira questão: qual o propósito do texto? Bom, gente, o propósito desse texto é apresentar as informações sobre a profissão de vulcanólogo. Vamos agora marcar V para verdadeiro e F para falso. Há vulcões ativos e inativos no Brasil? Falso, gente. A gente só tem vulcões inativos, né? Não há pesquisadores de vulcões no Brasil? Falso também. Há pesquisadores sim. Existe uma pesquisadora brasileira especializada em estudar vulcões de outros planetas? Verdadeiro. Diferentes áreas do conhecimento são necessárias para o estudo dos vulcões? Verdadeiro. Tem que estudar geologia, geofísica, química, né? Alguns vulcões podem passar centenas de anos adormecidos? Verdadeiro também. Terceira questão: que especialistas foram entrevistados para essa matéria? Foram Éder Cassola Molina e a Rosalie Lopes. Onde eles trabalham? O Éder trabalha na Universidade de São Paulo, né? E a Rosalie trabalha no laboratório de propulsão a jato da NASA. Quarta questão: como é possível reconhecer as citações dos entrevistados no texto? Ou seja, como é que eu posso saber que ali é uma fala de um entrevistado? Gente, elas são demarcadas por aspas, né? Tem uma aspa no começo e uma no final. Quinta questão: leia as respostas dos entrevistados e depois assinale as perguntas que poderiam ter sido feitas.
Éder, a principal área da vulcanologia estuda características dos vulcões, como o tipo e a quantidade de material expelido, a frequência das erupções, a duração dos ciclos de atividade e os fatores que influenciam em tudo isso. Bom, a pergunta ideal seria: o que a vulcanologia estuda? Vamos para o próximo. Éder, o mais indicado é cursar geologia e depois se especializar fazendo um mestrado ou um doutorado. Qual seria a melhor pergunta? Qual é a melhor maneira de se tornar um vulcanólogo no Brasil? Porque no Brasil nós não temos um curso, universitário específico para isso. Entrevistas. Bom, gente, entrevista é um gênero, tá certo? Em que uma pessoa ela vai fazendo pergunta para outra. Você tem dois aqui das pessoas que participam no mínimo, que é o entrevistado e o entrevistador. O entrevistador faz perguntas e o entrevistado responde essas perguntas, tá? Geralmente, gente, as entrevistas elas vão falar sobre um assunto em que o entrevistado ele conheça bastante, ou seja, um especialista, né? Essas entrevistas com especialistas, elas são muito comuns em textos científicos. Então, geralmente, um texto científico, uma reportagem, ela vai trazer essas entrevistas com especialistas no assunto. Para saber mais. Quando alguém termina a faculdade, né, gente, o curso de graduação no ensino superior, você pode continuar os seus estudos fazendo uma especialização, que a gente chama de pós-graduação. Ou você pode também fazer um mestrado. Depois do mestrado, você pode fazer um doutorado. E depois do doutorado, a gente ainda tem um pós-doc, que a gente chama, né? Que vem depois do doutorado, tá certo? Embora seja raro, alguns estudantes pulam o mestrado e vão da graduação direto para o doutorado. Tem gente que faz a graduação e concomitante com o mestrado, ou seja, ao mesmo tempo vai fazendo o mestrado paralelo. E aí, quando ela termina, ela já pula diretamente para o doutorado. Depois, ela pode estar fazendo aí o pós-doc, que a gente chama que é o pós-doutorado. Página 23, vamos produzir. Bom, vamos descobrir mais sobre algum assunto entrevistando um especialista. Siga as orientações e utilize o espaço abaixo para planejar o que você perguntará ao especialista. Primeira coisa, se você fosse fazer uma entrevista para um especialista, seria um especialista em quê? Pensem nisso primeiro, qual seria o assunto. Depois você vai criar aqui as suas perguntinhas para fazer para esse especialista, tá bom? E aí, durante a entrevista, se você conhecer um especialista do assunto, você vai registrar a resposta. Faz a entrevista e registra a resposta. Se você não conhece, você pode fazer aqui só as perguntas, não tem problema, tá certo? E você pode também, no caso, colocar algum comentário de algum especialista que você entrevistou. Se você não conseguiu entrevistar nenhum especialista na área, porque nesse momento de pandemia fica difícil chegar até alguém, coloque aqui somente as perguntas, tá bom? As perguntas que você faria para um especialista. Hipertexto, página 24. Você costuma ler textos na internet? Gente, vocês leem texto na internet ou só texto em livro? Alguma vez você começou a ler um texto em determinada página, clicando aqui, clicando ali, chegou a um outro assunto totalmente diferente? Gente, isso acontece muito comigo, eu gosto muito de ler. Então eu vou lendo, aparece um assunto, eu clico no outro assunto, aí aparece outro assunto, eu clico no outro, eu estou num assunto completamente diferente do assunto original. Já percebeu como é que isso começa? Vamos lá, você acessa a internet, aí aparece alguma coisa falando sobre pizza, você acessa o de pizza, aí aparece sobre futebol, acessa o futebol, aparece outro falando sobre jogos, né, videogame, você acessa também, outro sobre animais, você acessa também. O texto a seguir é uma reprodução de um texto de um site. Leiam e analise as características que ele tem. Então vamos lá, olha só. Vulcões. Os vulcões são estruturas geológicas que fazem a ligação do interior da Terra com o meio externo. Por meio dessa abertura, lava, cinzas, gases e outros materiais são expelidos. Vulcão é uma estrutura geológica em que ocorre o fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático, cinza e gases oriundos do interior da Terra para a superfície. O vulcanismo é a atividade pela qual o material magmático, sólido, líquido ou gasoso, atinge a superfície terrestre por meio de fendas abertas em rochas
pouco resistentes da crosta terrestre. As áreas de maior instabilidade que coincidem com as bordas das placas tectônicas são as de maior intensidade sísmica. Elas constituem o conhecido Círculo de Fogo do Pacífico, onde 80% dos vulcões formam um alinhamento que vai da Cordilheira dos Andes às Filipinas, passando pela costa oeste da América do Norte e pelo Japão. A maioria dos vulcões ocorre em áreas montanhosas que acompanham as bordas das placas tectônicas. Muitos deles encontram-se submersos. Quando estão distantes da superfície, muitas vezes as erupções nem são percebidas. Entretanto, quando estão em águas rasas, podem formar ilhas de cinzas e, em algumas situações, a lava, que é acrescida ao seu cone, acaba por formar novas ilhas vulcânicas, como é o caso do Havaí e da Islândia. Para entender o texto, primeira questão. O texto apresenta informações científicas, né? Segunda questão. Os trechos destacados nos textos possivelmente levam a outros textos relacionados a ele. A gente pode perceber, gente, que aqui do lado, ó, tem vários outros textos que, se você clicar, vai te direcionar para um outro lugar. Terceira questão. Recorte da página 5 do material de apoio os textos que complementam os espaços em destaque ao lado do texto lido vulcões. Releia todo o texto principal para identificar como eles estão relacionados. Depois você pode acessar o QR Code e verificar se foi publicado na internet. Então, vocês podem estar acessando com o leitor. Ó, gente, cada espaço aqui vocês vão colar, tá certo? Conforme que está descrito. Nesse onde está descrito Terra, vocês irão colar as camadas da Terra. São uma classificação elaborada cientificamente para auxiliar na compreensão sobre a estrutura interna do nosso planeta. Em Pacífico, vocês irão colocar o Círculo de Fogo do Pacífico concentra a maioria dos vulcões e dos terremotos que ocorrem no planeta. E em maior intensidade sísmica, vocês deverão colocar as zonas sísmicas da Terra são as regiões do planeta que apresentam os mais fortes terremotos. Também são áreas muito propensas à ocorrência de vulcanismos. Aqui do lado de placas tectônicas, vocês deverão colocar. As placas tectônicas representam as diferentes partes da crosta terrestre e estão sempre em movimento, causando alterações nas formas de relevo do planeta. Islândia, vocês coloquem. A Islândia é um país europeu que está localizado no Oceano Atlântico, próximo ao Círculo Polar Ártico. Seu território, conhecido como Terra do Gelo, não possui nenhuma fronteira terrestre, estando distante da porção continental. Bom, então vamos lá. Página 26. Todo texto publicado em meio digital que ofereça possibilidade de conexão direta com outro texto é chamado de hipertexto. Os pontos de acesso para essas conexões são chamados de hiperlinks ou simplesmente links. Agora nós iremos para a nossa ficha de atividades, página 11. Leia o texto. Entrevista. Meteorologista e divulgadora. A divulgação científica permite alimentar o pensamento crítico e a criatividade através do conhecimento, assim como conscientizar a população da importância dessa área da formação da sociedade. Além disso, a ciência ela é muito divertida. Uma pessoa que promove um grande trabalho nessa área é a Samantha Martins, meteorologista da Estação Meteorológica do IAG USP, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, com graduação e mestrado no mesmo instituto. Conheça um pouco mais sobre como ela chegou onde está e sobre seus trabalhos. De onde vem e como você desenvolveu esse seu gosto pela leitura e pela escrita? Eu fui bem precoce nesse ponto.
Meu pai me alfabetizou quando eu tinha apenas 4 anos. No entanto, eu só entrei na escola aos 6 anos. Eu ficava entediada, pois eu era a única criança da sala que já sabia ler. Então, as professoras sempre me forneciam livros, revistas e gibis. Assim, meu gosto pela leitura foi bem precoce. Já com relação ao gosto pela escrita, desenvolvi aos 8 anos aproximadamente. Lembro que eu gostava de inventar histórias e escrever livrinhos. Eu os grampeava e fazia uma capa, tudo bem bonitinho. Quando adolescente, também gostava de escrever em agendas e diários. Como começou a gostar de ciência e de meteorologia? Meu interesse por ciência começou quando meu pai comprou a Enciclopédia Ilustrada do Estudante, da Globo. Um pouco depois, eu também passei a ter aulas de geografia. Eu tinha cerca de 11 anos. E a professora abordava sistema solar e camadas da atmosfera. Geografia e depois ciências passaram a ser as minhas matérias preferidas nessa época e o interesse foi aumentando naturalmente. Primeira questão: qual é a profissão da entrevistada? Ela é meteorologista. Segunda questão: como podemos perceber que esse texto é uma entrevista? Bom, gente, ele é composto de perguntas e respostas, né? Terceira questão: de acordo com a entrevistada, quando ela começou a se interessar por ciência? Bom, com 11 anos, né, que foi quando ela ganhou uma enciclopédia ilustrada do pai dela. Quarta questão: que outras perguntas vocês fariam para a entrevistada? Então, vocês vão anotar aqui que outras perguntas vocês fariam para ela. Quinta questão: se você pudesse escolher alguém para entrevistar, quem seria, por quê e que perguntas vocês fariam a essa pessoa? Agora nós iremos corrigir a nossa atividade de casa da aula passada, página 7. Leia o texto Decifrando o Gelo. As geleiras e os mantos de gelo são formados por neve acumulada na forma de camadas horizontais. Ao cair, a neve carrega uma série de impurezas presentes na atmosfera, transformando-se em gelo por causa da pressão das camadas que já haviam sido depositadas. Como o gelo não derrete, a sequência anual das camadas e a sua composição química é preservada. Os pesquisadores, então, fazem perfurações no gelo e retiram amostras de diversas camadas. Os testemunhos de gelo contam, entre outras, histórias sobre a poluição global e as atividades vulcânicas e biológicas do planeta e suas variações ao longo do tempo, explica Jefferson, que é glaciologista. Ou seja, especialista em geleiras e glaciações e seus respectivos efeitos sobre a topografia, formas, dimensões do planeta. Ele explica também que esse tipo de pesquisa pode ajudar na avaliação do impacto do aquecimento global sobre as geleiras e suas consequências para diversas partes do mundo. O aumento no nível dos mares, por exemplo. O gelo antártico, equivalente a 90% de todo o gelo do planeta, ocupa cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados e sua espessura pode atingir 5 quilômetros. Com essas medidas, ganha o título de maior fonte de água potável da Terra, 25 milhões de quilômetros cúbicos. Para você ter uma ideia, se ele derretesse, o nível dos mares subiria nada menos que 60 metros, causando danos às populações que vivem no litoral dos diversos continentes. Página 8, primeira questão. Este texto é Bom, a gente viu que é um texto de divulgação científica. Segunda questão. De acordo com o texto, o que as pesquisas nas geleiras demonstram? Bom, elas demonstram atividades vulcânicas, biológicas e a poluição sofrida pelo planeta. Terceira questão. Qual é o risco existente com o derretimento das geleiras? O nível do mar subir e causar danos às populações que vivem no local. Quarta questão. Complete as frases com a palavra adequada a cada situação. Traz com Z, atrás e traz com S. Item A. A pesquisa realizada traz informações importantes sobre as geleiras. B. Os pesquisadores estavam atrás de equipamentos adequados para explorar o gelo. C.
Eles cuidaram para nenhum pesquisador ficar para trás. D. Por trás das características das geleiras, é possível descobrir importantes informações. E. Os equipamentos estavam na parte de trás do banco. F. A poluição traz prejuízos para as geleiras. G. Enquanto eles correm atrás de novas informações, podem observar a paisagem. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo dado durante a nossa aula. Tá? Continuem acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!